Olá, bom dia pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live sobre as linhas de crédito para as empresas enfrentarem aqui essa crise do coronavírus que nós estamos passando, né? Olá, Felipe, Erlon, Karina, sejam bem-vindos. Cássio, daqui a pouquinho a gente vai estar aqui com a Elisângela. Estamos só acertando os últimos detalhes aqui e já vamos entrar ao vivo aqui para falar sobre os benefícios financeiros e as linhas de crédito para apoiar as empresas nessa fase difícil que nós estamos passando aqui. Bom dia pessoal. Bom dia, Clarice, Moacir. Daqui a pouquinho a gente já vai conversar aqui com a Elisângela. Vou pedir para vocês só mais um minutinho para a gente acertar os últimos detalhezinhos aqui. A Elisângela já está entrando e a gente vai começar a nossa live, ok? Bom dia, Clarice, Daniel. Bom dia para o pessoal da Only Surf Equipamentos. O áudio tá bom, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? A banda Folha, o Viver Bom Retiro, obrigado pela presença aí, por acompanhar a gente, a Fabiola. Daqui a pouquinho, para quem chegou agora, a gente já vai começar a nossa live daqui a alguns minutinhos, tá bom, gente? Ela já está chegando aqui, já vai entrar aqui com a gente. Olá. Oi, bom dia. Bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, aham. O áudio tá bom aí para ti também? Tá, para mim tá ótimo. Então tá. Bom dia. Bom dia, Ilha. A gente já tem mais de 30 pessoas participando aqui, entrando na nossa live, bastante gente interessada nesse assunto, né? A gente resolveu fazer essa live com a Elisângela, que é diretora da CIB, uma das diretora para assuntos de inovação, porque um dos questionamentos muito frequentes que a gente vem recebendo na CIB, né, Elisângela, sobre a captação de recursos para que as empresas possam honrar seus compromissos, para que elas possam manter a folha de pagamento em dia, diante dessa crise toda que a gente está vivendo com o coronavírus. Então, aí ele veio participar dessa live aqui com a gente hoje para falar. Ela fez um levantamento bem completo sobre as linhas disponibilizadas até o momento aqui das instituições da nossa região e vai falar para a gente um pouco sobre isso, né, Ili? Antes de passar a palavra para a Tilly, eu só quero lembrar o pessoal, quem tiver perguntas, pode mandar aqui nos comentários, que depois dele fazer toda a explanação, aí vai ler as perguntas e vai responder na medida do possível. Depois também a gente vai passar um e-mail para quem não conseguiu fazer a pergunta, ou para quem a gente não conseguiu responder, também pode mandar por e-mail, que aí ele vai responder depois, tá bom, gente? Fiquem à vontade aí para ir fazendo as perguntas, depois no final a gente vai ler todas e aí ele vai responder. Então, queria começar te perguntando, né, quais são essas linhas de crédito, o que tens para apresentar aqui para a gente, dentro do que tu levantaste? Tá. Eu vou usar como referência o próprio documento que a gente vai disponibilizar para os associados, né, para as pessoas que estão apresentando. Então, para as pessoas entenderem um pouquinho, né, o que esperar até dessa nossa conversa. Na semana passada, em função de toda essa movimentação de coronavírus, a TIB começou um movimento de levantamento de linhas, né, e eu, como trabalho também com captação, acabei também fazendo esse movimento, então a gente achou mais vantajoso reunir isso tudo num lugar só, e a gente concentrar os esforços e divulgar para o máximo de pessoas possível, né. Uma coisa que é importante, esse material, eu atualizei ele ontem à noite, hoje de manhã, na verdade, ainda com algumas coisas, mas ele está mutante, né, então a qualquer momento pode ter uma entrevista, tem uma expectativa de que essa semana saia uma linha nova aqui no governo do estado, tem a expectativa de que amanhã, ou hoje ainda, né, tenha uma fala do presidente do BNDES que talvez traga alguma novidade também. Então,
A ideia é que a gente mantenha esse material atualizado depois também na página da CIB, da minha empresa, né? Bom, só para explicar para o pessoal, esse material, a gente teve uma última atualização agora, então assim, ele está fresquinho, a gente está no Drive. Vou subir ele aqui, já vou colocar o link aqui nos comentários também para quem quiser baixar, né? Esse material que a Illy fez, desse levantamento de todas as linhas de crédito. E depois, então, a gente divulga também nas redes sociais da CIB, tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho eu já estou colocando aqui. E também, só para aproveitar, se tiver alguém que tenha relacionamento com bancos que não esteja aqui e que queira compartilhar conosco, né, toda a informação é muito bem-vinda e a gente está compartilhando. Então, vamos ao que nos interessa, né? Eu separei na seguinte sequência, tá? Primeiro eu vou falar dos que tem nos bancos de fomento, depois nas cooperativas e depois em bancos comerciais, daquilo que a gente conseguiu mapear até agora, tá? Bom, a linha que hoje está sendo mais comentada é o Badesc Emergencial. Então, o Badesc Emergencial, para quem é? Ele é para empresas que em 2019 faturaram até 4,8 milhões. Tá uma taxa fantástica, sensacional, de 0,3% ao mês, para quem está ativo no mercado, né? Mesmo incidindo o IOF, o custo efetivo total dele fica em 4,5% ao ano, tá? É super bom mesmo. O valor dele está entre 15 e 150 mil, tem carência de 12 meses, nos primeiros 6 meses não paga nada, nem juros. E aí, depois, nos próximos 6 meses paga juros e depois tem 36 meses de amortização. Uma coisa que está limitando muitas pessoas a acessarem esse recurso é a necessidade de um imóvel que vai ser alienado em garantia. Né? Tem uma expectativa de que o governo do estado anuncie um fundo de aval para resolver esse problema, mas eu não tenho certeza se, quando chegar esse fundo de aval, se a linha ainda vai estar disponível, porque a demanda está gigante. Então, eu sugiro o seguinte, se você olhou e gostou, corre para pedir. No material vai ter o link direto da página, né? E aqueles que quiserem acessar, a informação é relativamente simples, não é difícil de conseguir fazer essa requisição. E não tem nem TAC, custo de análise, nada, então minha sugestão é façam o pedido, né, para tentar garantir um espaço. Uma outra linha que o Badesc já está operando é o BNDES Giro. O BNDES Giro, aí ele já atende outro perfil de empresas, que são empresas que faturam até 300 milhões, que faturaram no ano passado, desde micro até 300 milhões, né, no ano. A taxa dele, ela deve ficar no Badesc em torno de 12,5% ao ano, tá? Aí tem garantia de tem carência de 24 meses e mais 36 de amortização. Para quem está acompanhando as notícias, essa é a linha que foi divulgada no domingo da semana passada pelo presidente do BNDES. A única coisa é que, assim, os bancos estão na expectativa de que eles vão dar informação sobre quanto dinheiro vai vir, porque, por enquanto, eles estão trabalhando com os limites anteriores, que não são muito grandes. E aí, por ordem de chegada, né? Então, também, quem estiver precisando, melhor logo se habilitar. Nesse caso aqui, diferente do outro, tem a tarifa de análise, tá? De 1%. Então, resumindo, libera em parcela única, capital de giro, então não tem prestação de contas, o que é ótimo. Precisa de garantia, a carência 24 meses e a amortização 36. Para quem é MEI, né, então que está cadastrado como MEI regulamentar, o Badesc também é o repassador daquele programa Juro Zero. Juro Zero é um programa que os microempreendedores individuais, eles antes podiam pedir até 3 mil, agora esse valor subiu para 5 mil. E aí, se a pessoa paga as primeiras parcelas dentro dos períodos corretos, no final, a parcela que seria correspondente aos juros, ela não é cobrada. O governo subsidia essa parcela. O valor não é tão grande, né? Mas já é uma ajuda para quem está agora nesse momento. E aí, embora o Badesc seja o repassador, mas quem tiver necessidade pode ir direto num dos bancos de microcrédito. Quem for aqui de Blumenau tem o Banco do Vale e a Bluesol. Mas no site do Badesc, eles têm para todas as regiões do estado, tá? E como a maioria das instituições, né, o Badesc também está fazendo a postergação dos financiamentos. A postergação, em nenhum banco que eu vi até agora, ela é automática, todos têm que pedir.
tá? Então, aqui do Badesc, no material, a gente já está colocando qual é o e-mail para entrar em contato. Uhum. O BRDE, que é o outro banco de fomento que a gente tem aqui em Santa Catarina, né, que é bastante parceiro da CIB. Eles, essa semana, devem divulgar uma linha BRDE emergencial, mas eles ainda não estão divulgando as informações, porque eles estão tratando de questões internas, né, e depende também de algumas decisões do governo do estado. Então, assim que a gente tiver a informação completa, a gente vai compartilhar. O BRDE também vai operar o BNDES Giro, que é o mesmo que eu falei antes do Badesc, tá? O que deve mudar aqui do BRDE é que os projetos abaixo de 1 milhão provavelmente vão ser operacionalizados por cooperativas, via convênio, né? Não é acesso direto. E, por outro lado, o BRDE para empresas maiores, ou melhor, para os projetos que eles gerenciam, eles têm a possibilidade de combinar garantia real com fundo garantidor, que às vezes é uma possibilidade interessante para quem tem um imóvel, mas que não chega no valor total da sua necessidade, né? Então, eu tenho um imóvel de 500 mil, mas quero pegar 1 milhão, e aí essa diferença, né, acaba podendo ser contemplada com o fundo garantidor. O BRDE, ele até está recebendo projetos, né, se alguém tiver interesse, mas ele não está avançando no processamento porque ele está dependendo daquelas informações, como eu falei no caso do Badesc também. Uma coisa que é interessante nesse BNDES Giro, o governo está anunciando que as empresas poderiam captar até 70 milhões de reais nessa linha, cada empresa. Tá? Na prática, tem banco que nem tem esse valor para atender todos os seus clientes. Uhum. Mas o BNDES também sinalizou que quem tiver interesse pode fazer diferentes contratos para até chegar nesse valor total, né, com vários bancos. O BRDE também está com a postergação de ativos, e no caso do BRDE, eles estão postergando até 6 meses. Isso eu achei bastante interessante, é mais do que a maioria que eu tenho visto. E aí, durante essa postergação, não paga nem juros. E aí, esse valor que for postergado, ele vai ser somado nas próximas parcelas. O prazo total fica igual, mas daí o tamanho de cada parcela aumenta um pouquinho, né? Uhum. Tá, depois. Então, esses dois são os bancos de fomento que a gente tem aqui em Santa Catarina. Agora, passando para cooperativas. Tem o Banco da Família, essa informação, na verdade, nem foi eu que coletei, foi o pessoal do CEGES, que também estamos todos juntos, né, conectados nesse trabalho. O Banco da Família tinha mapeado que, aliás, o CEGES que mapeou que o Banco da Família, eles têm uma linha para associados de associações comerciais, empresariais aqui em Santa Catarina. Então, é uma linha para até 100 mil reais. A taxa deles, que eles divulgaram, é de 1,58% a 1,98% ao mês. Aí, assim, comparando com os números que a gente falou antes, né, do Badesc emergencial, por isso a gente entende a corrida das empresas para fazer aquela captação, porque os bancos em geral, né, mesmo as cooperativas que têm taxas muito interessantes ainda estão bem diferentes do que aquilo que estava sendo praticado. Essa linha tem uma coisa bem interessante que dá para pagar em até 48 vezes e pode ter carência de até 90 dias. As garantias vão variar desde garantia real até fundo garantidor e um seguro prestamista, tá? A Maxi Crédito. A Maxi Crédito foi a primeira instituição que procurou a CIB para oferecer uma condição diferente, né? Na semana passada, já no início da semana, eles divulgaram uma linha que a gente está chamando de Maxi Crédito emergencial, né? As condições para cada pessoa, para cada empresa, elas vão variar de acordo com a análise de crédito, né? Quem está no mercado sabe que dependendo dos indicadores e da questão de como a gente compõe garantias e tudo mais, isso acaba tendo uma variação. Mas eu posso dizer para vocês que está abaixo do que o mercado vinha praticando, tá? São taxas bem interessantes. E o prazo total pode chegar até 18 meses e a carência até 90 dias. Ali a gente está falando de um valor máximo de 50 mil e as garantias são negociáveis, né? Então, a gente tem aqui os contatos. Oi?
Desculpa, mas essa da Maxi Crédito é só para empresas associadas às associações empresariais, como a CIB. Ah, é bem perguntado. Sim e não. Porque a ideia deles é a seguinte, eles desenvolveram isso principalmente como uma demanda das associações, né? E aí a ideia é a seguinte, na hora que for conversar com eles, diga, eu soube pela CIB, que aí eles já vão dar um tratamento diferenciado, né? E também tem a possibilidade de que assim, ó, eu não sou sócio, mas eu posso me associar. Então, né, estamos todos juntos nesse momento. Eu não acredito que eles deixariam de atender alguém porque ele se associou essa semana e não um mês atrás, né, ou um ano atrás. Mas o principal é informar que soube pelo canal da ACIB, até para eles terem um pouco da noção, assim, do resultado das ações que eles estão fazendo, né? Isso acaba funcionando bem para eles. Uma coisa que é importante também é que, assim, as outras linhas de todas as instituições, elas continuam operando, né? Tipo, os que eu já apresentei aqui, BRDE e Badesc, eles têm uma série de outras linhas. Eu só não trouxe hoje porque eu entendo que das outras informações talvez as pessoas já conheçam, né? E a gente tem a ideia de que trazer agora o que é mais urgente, tá? Certo. Pessoal, mas é claro que se alguém quiser saber, a gente também pode responder. Tem gente perguntando onde o material vai ficar disponível. Pessoal que chegou agora, eu coloquei aqui no comentário, já deixei fixado, então ele está aqui no comentário já o link, se alguém quiser testar para ver se dá certo. Vai material de tudo, todas essas informações que a Iris está passando aqui para gente, e depois também nós vamos deixar nas redes sociais da CIB, tá, pessoal? Mas quem quiser, já está ali o link nos comentários como fixado ali pelo Instagram aqui da CIB, tá bom? Desculpa, Ili, pode Isso. continuar. Não, imagina. Até é bom que tu interajas comigo, né? Porque senão, falando aqui, fica chato. Tá, outro parceiro também que fez um trabalho bem legal, o pessoal da Via Cred. Eles divulgaram na sexta-feira e hoje estão fazendo ainda até treinamento interno, então me perdoem que tem algumas coisas que eu ainda nem sei muito bem falar, né? Mas é porque estamos todos aprendendo ao mesmo tempo. Semana passada eu estava comentando com uma pessoa que a gente de verdade está fazendo aquela coisa de trocar pneu com o carro andando, né? Porque as coisas estão acontecendo por muitos lados e a gente tem que planejar o futuro e lidar com o momento atual, né? Planejar e executar ao mesmo tempo, né? Não dá muito tempo para... Exatamente. E ainda lidar com os clientes que estão deixando de pagar, né? Então, coisas que já estavam resolvidas, deixaram de estar resolvidas. Mas por isso o nosso intuito de colaborar com as pessoas reunindo essas informações aqui, né? Então tá, da Via Cred, eles estão com isenção de juros de mora e multa nas parcelas de empréstimos e financiamentos no mês de abril, maio e junho, achei bem bacana. Estão com algumas isenção de tarifas, prorrogação de dívidas. Quem já é cliente da Via Cred vai saber que já tem um esquema de limite pré-aprovado e crédito online. Então, o que eles fizeram foi melhorar um pouco algumas condições aqui, né, nesse ponto, para quem já é cliente, para quem já é cooperado. Agora, tem algumas linhas novas que eu achei bem bacana. Eles criaram 3 linhas novas, uma delas eu até nem sei explicar. Mas, olha só, tem o crédito social para empresas que foram diretamente impactadas pela quarentena, né? Eu não consegui saber se eles já têm uma lista pré-aprovada, mas eu tenho certeza que aqui vão entrar restaurantes, hotéis, padarias, né? Essas academias, por exemplo, que é aquele pessoal que assim não tem como funcionar, não tem jeito, né? Então, essa linha, ela é de até R$40 mil. A taxa de juros ao mês vai ficar em 0,95, pelo que me passaram. 48 meses de pagamento e carência de 90 dias. Essas linhas que eu vou falar agora, da Via Cred, elas não estão no site para contratação online, tá? Porque elas são linhas novas. Então, no material vai estar um telefone para consulta, mas eu já vou antecipar aqui. É o 3331-9432, ou as pessoas ligam para os seus consultores jurídicos.
Eu esqueci antes de falar, o da Maxi Crédito também a gente vai disponibilizar o telefone, mas são os gerentes dos PAs que podem dar informação, tá? Tem uma outra linha que é de microcrédito, que é para pessoas físicas, microempreendedores e empreendedores individuais, tá? Neste caso, não precisa ter CNPJ, porque tem muita gente que trabalha, mas é informal, né? Ou está em caminho de se formalizar, e aí não teria acesso, por exemplo, no crédito social. Mas então tem o microcrédito, que diferente do juros zero, o valor já é bem maior, então a gente já está falando de R$ 20.000 por pessoa. Também tem 48 meses de pagamento e carência de 90 dias. A taxa vai para 1,55% ao mês. E tem uma outra, que essa aqui eu ainda não sei como vai funcionar, é o fomento regional, tá? Mas é para trabalhar com empresas, né? Eles nos passaram uma carência aqui de até 60 meses, mas eu peguei isso do site deles, eu não tenho certeza se esses... Não, com certeza está errado, agora que eu estou relendo aqui, certamente essa informação não está correta, mas eu vou revisar lá no site deles ver e confirmar com alguém da equipe lá. E capital de giro também, tá? O principal diferencial que as cooperativas estão trabalhando nesse momento, né, é a redução da taxa de juros em relação ao que eles tinham antes da crise e a questão de carência, né, que não é muito comum na maioria das operações que a gente está fazendo no mercado. Depois, o Banco do Brasil, eu tenho que dar os parabéns para eles, porque semana passada muitos bancos simplesmente desapareceram do mapa, né, tipo, não sei, não tenho resposta, me liga a partir do dia 30. Então, teoricamente, hoje eles vão estar trabalhando muito, muito, mas o Banco do Brasil não deixou de operar semana passada. Era um banco que estava bem ativo fazendo as operações. E eles, na questão da postergação de crédito, eles disseram que os clientes já têm pré-aprovado 2 meses direto no agenciador financeiro. Então, é só clicar lá, o gerenciador financeiro, formalizar, que daí já está automático, tá? E eles estão divulgando que as linhas de capital de giro estão com mais flexibilidade, né, principalmente em relação à carência, e estão aí abertos a fazer negócios, até porque ele é um banco público, né, então executa as políticas financeiras e econômicas do governo. Tá, aí a gente tem a Caixa Econômica. Comentário aqui da Platinos Estética, ela está dizendo que acha que é de 360 dias a carência. Provavelmente ela está se referindo a esse da Via Cred, que tu tinhas comentado ali, esse crédito para fomento regional, era esse que tu estás na dúvida ali dos 60 meses. Sim. Mas eu acho que daí foi... vai atualizar esse material aqui e a gente passa depois a resposta. É que eu acho que teve um equívoco deles de digitação na hora de compartilhar, porque no site deles está dizendo carência de até 360 dias para a primeira parcela, com pagamento de juros no período e prazo de 60 meses. Então, a gente falar de... 60 meses são 5 anos e daí teria carência de 1 ano. Não sei. Eu realmente tenho que conferir, tá? Mas depois, no material, vai estar tudo ali, né? A gente está trabalhando para corrigir. E também, né, por favor, peço que nos perdoem se tiver algum equívoco, ou se alguma informação aqui não estiver tão atualizada. A gente está trabalhando o máximo possível para manter isso em ordem e compartilhar com as pessoas, mas é mais no sentido de dar um norte sobre onde eu busco que tipo de apoio, né? Aí, a Caixa Econômica Federal, bom, né, ela, nesse processo todo, virou amiga do brasileiro, né, está executando a questão do Corona Voucher, está ajudando no financiamento dos salários e tudo mais. Então, a que está sendo mais falada é aquela questão do financiamento de salários. E aí, a minha recomendação para as pessoas que eu conheço, né, eu tenho dito o seguinte: todos que puderem pegar a Badesc emergencial, peguem. Todos que puderem, que se enquadrarem na linha de financiamento de salários, peguem. Porque, assim, ó, eles estão cobrando Selic pura, né? Ninguém está cobrando spread, então não tem spread da Caixa Econômica, não tem spread do Banco Comercial, o governo também não está pedindo remuneração.
uma coisa que está se discutindo, semana passada muitas pessoas me perguntaram o seguinte, tá, como fica a garantia desse recurso? E aí ontem à noite eu ouvi uma notícia de que essa semana talvez deve ser analisada uma questão de um orçamento de guerra. Se o Congresso aprovar, aí o Banco Central entraria como garantidor dessas operações, que seria uma super mão na roda, né? Porque daí não fica vinculado a nenhuma questão. De qualquer forma, a taxa de juros é 3,75 ao ano. Se o recurso vai direto para a conta do funcionário, como está sendo divulgado, eu entendo que não vai incidir IOF, e aí a gente já tem mais uma economia, né, de 1,88. As empresas vão ter 6 meses de carência e 36 para fazer o pagamento. Então, o prazo é interessante, tem carência, a taxa é maravilhosa. E eu digo assim, se você fatura entre 360 mil e 10 milhões, aproveite, né? Ele só vai cobrir até 2 salários mínimos de cada funcionário, mas a empresa pode fazer o complemento. Então, né, tem mais que meu entendimento, né? Eu nesse momento não vou utilizar porque eu não tenho funcionários, mas eu estou recomendando para todo mundo. Aproveitem. Aí, como é que vai funcionar? Não é... Essa linha para financiamento de salários aqui da Caixa Econômica Federal. Isso. Para mim é o seguinte, todo mundo deveria usar a Bradesco Emergencial e o financiamento de salários, as postergações também, né, todas elas que for possível. Bom, por onde começar essa linha? Na verdade, embora o dinheiro vai ser gerenciado pela Caixa Econômica Federal, não precisa ir na Caixa. Teoricamente, é o seu banco onde você faz o pagamento de salário dos seus funcionários, que deveria fazer essa intermediação para você, tá? Então, se tem funcionário, procura o seu banco onde paga o crédito do salário, diz que quer acessar. Não vai funcionar para a folha de abril, né, que é paga dia 6 de abril. Ela vai funcionar para o que vai ser pago em maio e junho, tá? A Caixa também está fazendo postergação dos ativos, né? E ali eu estou dando um pouco de informações. Eles também criaram uma linha para financiamento de máquinas e equipamentos com taxas menores do que o padrão. Eles reduziram quase todas as taxas, né? Tem uma notícia que eu sei que algumas instituições, associações, FACISC, Fiesc, estão divulgando, achei bem legal, porque na mídia eu vi muito pouco a questão da suspensão do recolhimento do FGTS. Então, as competências de março, abril e maio, que seriam pagas em abril, maio e junho, elas podem ser postergadas e depois parceladas em até 6 vezes, sem cobrança de multas e encargos. Então, de novo, né? Até quem não precisa, né? Eu acho que deveria aproveitar para se precaver, porque em tempos difíceis, né? Preservar o caixa, eu acho que ele vale muito esforço. E a Caixa também está com uma linha própria de capital de giro para pagamento em 60 vezes e de até 2 milhões. Então, achei um valor bem interessante para ser com a Caixa, né, diretamente. Eles não dão informações gerais sobre taxas, porque daí, de novo, entra a questão do perfil do captador e tudo mais. Mas, principalmente para quem é cliente da Caixa, que já tem um histórico de relacionamento, pode ser que tenha aí alguma coisa bem interessante. Eles também estão com algumas linhas específicas, tá? Uma delas é recurso PIS, com taxa a partir de 0,88, 0,83, pagamento em 24 meses. Essa linha eu ainda não conheço e eu não consegui falar com o Cledir nos últimos dias porque o pessoal dos bancos está sendo super requisitado, né? Mas quem é cliente da Caixa pode acessar diretamente no link e aí já vai ter a informação direto. A mesma taxa também tem para algumas outras operações. O principal é que elas são capital de giro, né? Então, ela não está vinculada a uma questão específica. E tem uma outra linha que eu imagino que a gente não tenha muito público aqui para isso, mas se de repente alguém conhecer alguém que está alinhado, é uma linha de crédito para as santas casas e hospitais filantrópicos.
Então, eles estão oferecendo também uma linha específica para eles, com prazo de pagamento de até 60 meses. Embora ontem a BNDES também lançou uma linha para quem é do setor de saúde, e aí eu recomendo, né, aqueles que são desse segmento que fiquem bem atentos para essas possibilidades. Uhum. Então, assim, falei bastante, né? Eu tenho certeza que a gente aqui não esgotou todas as possibilidades, e agora eu gostaria de ver que tipo de dúvidas as pessoas têm, se eu posso ajudar de alguma forma. Tem algumas coisas que a gente não consegue deixar registrado, né? Porque são informações muito assim, é provável isso, provável aquilo, mas na conversa a gente consegue esclarecer, né? Uhum. Ele tem gente perguntando aqui se o material vai ficar disponível, se esse vídeo vai ficar disponível. A gente não consegue deixá-lo no IGTV porque ele vai ficar muito longo. Então a gente vai tentar baixar esse vídeo, subir no YouTube e disponibilizar aqui também para quem não conseguiu ver a live. Mas de qualquer forma, hoje ele vai ficar nos stories também da CIB. Tem gente Legal. parabéns, agradecendo aqui pela tua contribuição. Obrigada. A Fernanda pergunta, esses financiamentos de salário podem ser feitos por quantos meses? Depois de 2 meses, acabou de responder, é mesmo, Ili? Vamos só confirmar essa informação. Isso mesmo. Tá. Eu até imagino que esse é um canal que pode ser prorrogado depois, mas, assim, né, você que é da imprensa, né, Cris, está vendo que hoje é quase como viver um dia de cada vez, né? Todo dia a gente vê mudanças, né? Mas, perguntando aqui onde é que a gente vai deixar. Sabrina, eu deixei aqui nos comentários, fixado aqui o link para baixar o material, mas a gente também vai disponibilizar nas redes da CIB, tá? A gente vai colocar uma notícia lá no site com esse link, no Instagram, no Facebook, vai estar tudo disponibilizado lá para quem quiser baixar. E ele tem todas as explicações, linha por linha, explicando aqui tudo que a Eli nos falou. Tá tudo lá nesse material também. Tá bom, gente? Isso. E também eu vou reforçar aqui nosso propósito, né, como movimento associativo pela CIB, não é assim, não é nem dar privilégio só para quem é o nosso associado, né? A gente entende que a economia como um todo, quanto melhor estiver, é bom para todas as pessoas, né? Todos têm a preocupação tanto com a questão da saúde quanto com a questão da crise econômica, e nesse sentido, o seguinte, a gente está bem disponível para ajudar as pessoas a tirar dúvidas, esclarecer sobre garantias, sobre prazos. Tem uma coisa que muitas pessoas têm perguntado, precisa CND? Não precisa, né? Nas linhas públicas, aquele do Badesc emergencial, por exemplo, não precisa ter CNDs, eles estão olhando só se tem protestos, mas as pessoas podem ligar, podem entrar em contato, se alguma associação tiver interesse de a gente fazer uma conversa dessa também, né? Quanto mais gente estiver usando e aproveitando, eu acho que a economia fica mais forte, e aí a gente vai sair dessa mais rápido. A Daniela também está perguntando, está comentando aqui, né? E se algo mudar, sinalizem, pode deixar, Daniela. Pode ficar sempre atenta às redes sociais da CIB também, porque a gente está sempre postando notícias, postando mudanças que acontecem, a parte tributária também, trabalhista, a gente tem feito, a nossa assessoria jurídica tem feito diversos manuais de orientação para os empresários também, a gente está sempre postando lá nas redes sociais, no site, então podem ficar atentos que sempre que houver alguma mudança, a assessoria... tanto a assessoria jurídica quanto os próprios diretores da CIB, como a Elisângela, vão passar para a gente vai divulgar também nas redes da CIB, certo, gente? Ó, a Fernanda está falando que nos ajudam a manter a calma nesse momento, certamente, né, Fernanda? É uma rede que precisa ser formada, estabelecida para todo mundo se ajudar, né? O pessoal falando que foi muito legal, que foi muito bem esclarecido. Eu vou também deixar um e-mail aqui, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida depois, né? Se depois de ler o material e quiser tirar alguma dúvida, aí ele também vai ficar disponível, né, Ili? A gente pode da CIB, que é o nucleus@cib.net. Eu vou escrever aqui nos comentários também. E aí, quem tiver depois, quando o material também pode passar para a gente. Isso.
Tinha uma coisa que eu queria falar aqui também, agora me deu um branco, mas acho que também vale a gente destacar aquela questão seguinte, compre do pequeno, né? Na medida do possível, ajuda a manter a economia rodando ao teu redor, com responsabilidade, com cuidado, né? Mas cuidado em todas as áreas aí. Ili, para gente encerrar aqui essa nossa live, eu queria que tu falasse um pouquinho, como empresária, como diretora da CIB, quais são as tuas perspectivas também para esses próximos meses aí, para a economia, né? Bom, tá. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa na semana passada, porque no momento em que eu passei para uma pessoa assim, eu estou ajudando a esclarecer sobre essas linhas, a quantidade de pessoas que me procurou para saber informações foi muito grande. E eu achei, e até o governo tem falado, né? O governo está dizendo o seguinte: estamos colocando um monte de dinheiro na economia, a nossa preocupação é que as empresas não queiram, nesse momento, fazer financiamento. Mas eu estou vendo um movimento diferente, né? Muita gente querendo se precaver, querendo preparar o teu caixa. Eu sei que tem alguns segmentos que estão sendo muito mais afetados do que outros, né? Mas eu estou vendo assim que os empresários estão acreditando. Por outro lado, eu acho que assim uma coisa que vai ser determinante é o ritmo em que as coisas forem acontecendo, né? Então, tem muita dúvida sobre o quão rápido sair dessa quarentena ou não, mas eu acredito em algumas coisas que eu li, né, em algumas pessoas comentando, não existe voltar ao normal neste momento, porque se a gente simplesmente dissesse não tem mais quarentena, amanhã voltamos todos, não seria mais aquilo que... Isso, a gente não volta para 15 de março, né, a gente volta para a gente vai para uma coisa nova. Mas eu acho que, assim, tem uma coisa bacana que é as pessoas sensíveis para trabalhar mais com as empresas mais locais, né, reconhecendo esse poder que a gente tem na economia local e de como a gente pode se preservar e valorizar e tudo mais. Então, eu acho que se a gente tiver bastante responsabilidade nessa retomada da economia, né, se for com calma e com responsabilidade, a gente logo volta e com as pessoas com um espírito bom, de querer contribuir com o comércio local, com a economia local. E eu acho que isso é muito positivo. Então, nesse ponto, eu tenho essa esperança, assim, de que à medida que a gente vá retomando né, as atividades, eu ia dizer a normalidade, mas as atividades, eu acho que a gente pode ter essa movimentação que é muito legal. E, ao mesmo tempo, eu também acho o seguinte, quem tem a possibilidade, né, e o privilégio de poder trabalhar de casa e se preservar, eu acho que é legal porque a gente acaba permitindo que quem tem que trabalhar, as pessoas né, que não tem como fazer os seus trabalhos de casa, que elas possam ter um pouco mais de... Assim, um pouco mais de segurança, né, de integridade física, tudo mais, e a gente não precisa parar, né? Acho que é por aí. Não tem um lado aqui, um lado ali, né? Eu acho que o equilíbrio é que tem a virtude, né? Dizem que a virtude está no meio. E essa questão da coletividade, né? A gente pensar no todo e não pensar só na gente. Eu acho que é uma das coisas mais importantes agora para a economia voltar a girar. A Danine está Isso. que teremos que criar um novo normal, buscar a estabilidade novamente. Exatamente, era isso que a gente estava comentando, que hoje o normal já é diferente agora, já vai ser diferente. É um novo normal. A Fernanda disse isso mesmo, vários negócios locais fazendo delivery, vamos privilegiá-los nesse momento. E a gente tem uma economia tão pujante, tem tantas empresas que prestam serviço em todos os segmentos, em todas as áreas, serviços tão bons quanto empresas de fora, né? Então, essa questão de realmente valorizar o que é nosso, valorizar o que está aqui do nosso lado, né? A CIB está aí para provar isso, que a gente tem um grande... A parte dos associados são pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então, quem quiser até indicações de empresas, pode entrar em contato com a CIB. A gente tem lá no site todos os associados também. Então, a CIB também está disponível para fazer esse meio de campo também, né? E essas indicações. Então, contem com a CIB também. E
te agradeço demais por essa live. Eu acho que foi super esclarecedor, todo mundo elogiando muito aqui. Pessoal, Que bom. novo, se a gente vai deixar disponível, vou repetir para quem chegou depois, a gente vai tentar baixar esse vídeo e colocar no YouTube para a gente ter o link para passar para vocês, tá, gente? Porque ele acabou ficando muito longo e a gente não vai conseguir disponibilizar aqui, mas vai ficar nos stories hoje e depois a gente vai fazer o possível para disponibilizar também nas redes sociais. Tá bom, gente? A assessoria futura também participou bastante aqui elogiando e agora disse também vamos nos adaptar dentro do possível. Parabéns, Elisângela. Eli, tens alguma outra observação, alguma consideração que queiras fazer antes da gente encerrar? Não, é isso mesmo, assim, só ficar à disposição, né, dizer que a CIB está atenta nesse papel. Tem um material que está disponível no... Agora tu pode me ajudar, eu acho que está no site, que é a gestão de crise, que a Fundação Dom Cabral também compartilhou conosco, né? Isso, a gente... Já teve pessoas... Ele está no Facebook da CIB. Ah, tá. Então, eu já tive depoimentos de pessoas que usaram aquele material que gostaram muito. Então, quem tiver, né, quem tiver disponibilidade, puder acessar aquilo lá, eu acho que vai ser de boa ajuda. E aí, assim, ficar à disposição, quem tiver dúvidas, quiser mandar mensagem para a gente, né, eu seguir no Face, que for, a gente estamos aqui todos conectados. Joia. No online e na vida real, né? Exatamente. Obrigada, Eli. Super obrigada por todas as tuas explanações aqui, tá bom? Gente, obrigada por terem participado. Tá bom, obrigada pelos comentários. E a gente fica à disposição sempre aqui pela CIB. Tá bom, pessoal? Obrigadão. Um bom dia a todo mundo. Boa semana. Valeu. Tchau. Tchau.